A justiça de Deus é justa. E Ele, quando Ele faz as coisas, Ele faz bem feito. Ele nunca vai fazer pela metade. Ele nunca vai te dar nada pela metade. Antes do vídeo começar, deixe seu like. Confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. E eu falava para o Senhor assim ontem, eu falava, Senhor, mas não é normal? Se você está cansado, é normal você se sentir abatido, é normal você se sentir cansado. E o Senhor falava para mim assim, não, filha, não é normal. Porque nem todo mundo precisa saber o que você está passando. Por quê? Porque quando você passa pelas suas lutas, quem tem que curar é Deus. E as lutas, irmãos, era o que o Senhor falava para mim. Ele não vai tirar. Ele não vai mudar. Ele pode até mudar o caminho. Ele pode até dar direção nova, estratégia nova, mas tirar, não. E mudar também não. Nós vamos ver isso na palavra. Vamos ler lá em Romanos 12, 2. Que fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformei-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não sabeis mais do que convém, saber mais do que saiba, com a temperança conforme a medida da fé em que Deus repartiu a cada um. Amém? Agora vamos ver lá em Filipenses 2, 13. Nós vamos ler o 13 e o 14. Que fala assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto que querem como efetuar segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Amém? É exatamente isso que o Senhor hoje quer da gente. Hoje o Senhor quer que a gente seja renovado, seja transformado, que a gente possa abrir a nossa mente para o Senhor, igual o louvor. Quando a gente estava louvando, a gente não pensou nos problemas, mas nem por isso os problemas deixou de existir. Não é verdade? Os problemas estavam lá. Mas uma coisa nós temos que aprender, que não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, é pela vontade do Senhor, é o tempo do Senhor. Aí vocês podem até dizer assim, nossa pastora, mas pensa que é fácil? Você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o tamanho da minha luta, você não sabe a dificuldade que eu tenho. Irmãos, sabemos porque era como o Senhor colocava no meu coração. Jesus também passou por tanta luta. Teve uma hora que até Jesus não aguentou a cruz dele. Teve que pedir ajuda. Não foi verdade? Uma hora a cruz de Jesus caiu no chão quando ele estava carregando. E teve que esse irmão ir lá, correr e ajudar. Então, nisso, se a gente parar para pensar, nós não somos diferentes de Jesus. Jesus também teve uma hora que o peso foi tão grande que escorregou. E às vezes acontece da nossa vida. Mas o
que Jesus ministrava no meu coração é que nem por isso, nem ali que a cruz caiu, que ele estava sangrando, que estava todo mundo rindo dele, batendo, ele olhou e falou: não, chega, Senhor, eu não aguento mais, parei. E muitas vezes a gente fala isso para o Senhor no meio da luta. Quantas vezes a gente não fala: ai, Senhor, chega, não aguento mais, não quero. Se o Senhor não der um jeito, eu vou dar com a minha própria força. Ou quantas vezes a gente mesmo não tenta dar. Não é verdade? Às vezes a gente mesmo tenta dar, mas não adianta. Porque Jesus às vezes muda o caminho, mas às vezes é necessário passar por aquele caminho. E enquanto era o que Jesus ministrava no meu coração, enquanto a gente não aprender a passar pelo processo, o Senhor não vai tirar. Por quê? Porque senão, era o que o Senhor ministrava no meu coração, você vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Você vai até o meio do caminho. Aí quando chega lá no meio do caminho, você está quase chegando ao fim daquela luta. Você olha para trás. Aí você desiste. Aí você desanima. Aí você se entristece. Aí você chora. Aí você reclama. Aí Jesus fala: olha, voltou para trás. Vai continuar de novo. Sabe, então a vida da gente vira aquele círculo vicioso. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje. Que não podemos viver num círculo vicioso. No círculo vicioso das lutas. Não podemos. Porque, irmão, nós podemos fazer 100 anos aqui na terra. A gente vai ter luta do mesmo jeito. Porque o Senhor, momento nenhum, prometeu tirar as lutas. Ele prometeu sim que nós iremos vencer e que Ele estará com nós. Mas caça na Bíblia e mostra para mim onde fala que Jesus vai tirar a sua luta. Onde você não passará por luta. Não tem. O único lugar que nós não passaremos por dificuldade é na glória. É somente na glória, irmãos. Porque aqui na terra passaremos. A diferença é que precisamos passar dando glória a Deus. Eu sei que é difícil. É que nem ontem lá em casa, eu até brinquei com meu marido. Porque você faz uma coisa, você faz outra, e você corre para um lado e você corre para o outro. E o dia parece que passa tão rápido que eu falei para ele assim, falei: ai, meu bem que o dia podia ter 24 horas só a partir do dia, sem a noite. Que aí daria para fazer bem mais coisa. Aí depois eu parei, pensei, falei: nossa, olha o que eu estou falando. Mas, irmão, é a correria do dia a dia. Às vezes é tanta coisa programada ali para você fazer, que 12 horas, 15 horas, 20 horas é pouca. De tanta coisa que você tem que fazer, que se você não parar, não respirar, você acaba não fazendo nada. Porque eu não sei vocês, quando eu tenho muita coisa para fazer, eu fico parecendo uma barata. Eu corro para um lado, corro para o outro, corro para o fogão, corro para a pia, subo, boto roupa na máquina, sabe, tiro roupa. Então, você acaba ficando mais tonta ainda. Aí eu falo: Senhor, e é verdade, nós precisamos fazer uma coisa de cada vez, né, pastor Lauro? Porque senão você quer fazer tudo de uma vez. E você só tem 2 mãos e 2 pés. Então não adianta você querer botar o arroz, lavar a louça, varrer a casa, subir no quarto. Uma das coisas vai dar errada. Ou você vai queimar, que nem meu marido. Meu marido não consegue fazer 2 coisas. É uma coisa ou outra. Mas é assim, mas é isso que Deus quer hoje nos ensinar, irmão, sabe? Que a gente possa aprender a dar lugar para Deus trabalhar. Você pode até falar: ah, pastora, mas eu dou lugar. Será se dá mesmo? Será se lá dentro, no seu íntimo, você realmente dá lugar ao Senhor? Porque, irmãos, nós só sabemos quando a gente dá lugar ao Senhor, quando a gente está no meio da luta. Aí você sabe se você realmente dá lugar ao Senhor. Porque não é fácil. No meio da luta, você glorificar
você, sabe, dançar, que nem estavam dançando aqui na presença do Senhor. Quando a gente dança na presença do Senhor, a gente se alegra no Senhor, os nossos problemas parecem ser tão pequenos, tão mínimo, que era o que eu vi aqui quando a gente estava dançando na presença do Senhor. Parecia que a gente não tinha nem problema, parecia que não existia nem lá fora. Tenho certeza que se Jesus voltasse naquele momento que nós não estávamos dançando e cantando e pulando na presença do Senhor, o Senhor ia olhar para todo mundo e ia ver um coração limpo. Então ia subir todo mundo. Por quê? Porque é isso que o Senhor espera da gente. Sabe? Espera que a gente realmente possa separar as coisas. E muitas vezes a gente não separa. Muitas vezes a gente não separa o dia a dia das coisas de Deus, do trabalho, sabe, das atividades, a gente não consegue separar. É uma coisa só. Não, e precisamos separar. Precisamos dar o nosso dízimo do nosso dia ao Senhor. Precisamos, sabe, é nossa casa, é marido, é filho. Precisamos ter o controle de tudo, porque senão acabamos ficando doentes também. Ah, pastora, Deus cuida. Deus cuida. Mas existe uma pesquisa que o índice de doenças mentais, doenças depressivas, pessoas que ficam depressivas, vem muito do dia a dia. Vem muito da sobrecarga do dia a dia. Às vezes a sua vida é tão sobrecarregada que você acaba ficando doente. Sua imunidade baixa, você gripa, você entra em depressão e você nem se dá conta disso. Depressão, todo mundo fala, é um espírito do demônio. Eu creio, mas também é a doença desse século. Infelizmente, se você for atrás, no hospital, em qualquer lugar, você vai ver o índice de pessoas depressivas. Mas por que essas pessoas ficam tão depressivas? Por causa disso. Por causa da sobrecarga do dia a dia. Por quê? Porque às vezes é tão corrido o seu dia que você não para meditar na sua vida, você não para meditar nas coisas, você não, sabe, não se analisa o que é bom e o que é ruim. E precisamos fazer isso, precisamos nos analisar. Mas será se isso que eu estou fazendo é bom? Será se é ruim? Se é ruim, vamos tirar. Se é bom, a gente deixa. Precisamos nos analisar todos os dias, para que a gente não fique depressivo, para que a gente não fique doente, para que a gente realmente, creia na palavra do Senhor. Porque não adianta a gente ler e reler a palavra do Senhor se a gente não botar em prática. Qual é a sua atitude? Este é o primeiro sinal que a ferida não foi cicatrizada corretamente, como que se deve. Será que você pensa assim, não, está perdoado. Não, eu nem me lembro mais. Deixa para lá. Será se realmente é isso? Será? Será, irmãos, que é isso? Será se você é capaz de sentar com o problema frente a frente? Olhar olho a olho ali com o problema e a ferida não cicatrizar, e a ferida não sangrar? Essa semana eu me fazia essa pergunta. Será, Senhor, que isso pode acontecer? Este é o primeiro sinal. Então, irmãos, que a gente possa, sabe, meditar nisso. Isso é tão importante, sabe? Porque Deus quer nos ensinar. Deus não muda o caminho. Deus não muda o processo. Deus muda o local. Deus muda a atitude. Deus muda o processo. É que nem eu gosto muito de meditar em Moisés, né?
Quando Deus chamou Moisés, Moisés estava numa vida super tranquila, super de boa, não tinha problema, já estava namorando, cuidando de ovelhas. Então estava uma vida bem pacífica, né? A gente parar para pensar. Para que ele ia sair daquela vidinha dele, que estava bem cômoda, para ir para a luta? Para ir resgatar um povo, desculpa a palavra, mas um povo mal agradecido. Um povo que fez ele sair da vida que ele tinha de príncipe fugido. Agora que ele tinha encontrado mais ou menos a paz. Mas aí é que está. Ele tinha encontrado mais ou menos a paz. Mas Moisés tinha ferida. Se ele não tivesse essa ferida, Deus não tinha feito ele voltar para trás para resgatar o povo. Porque acredito eu, na Bíblia não fala, que quando ele matou lá o egípcio e teve que sair fugido, não saiu feliz. Porque ele teve que largar tudo. A vida de príncipe, a vida de mordomia que ele tinha. E ainda passar pelo deserto. Imagina, você ser príncipe, criado como príncipe. Deus te separou do ventre da sua mãe para você ser príncipe. Você teve todo aquele trajeto, todo aquele treinamento, toda aquela preparação. E de uma hora para outra, sua vida desmorona. Foi o que aconteceu com Moisés. De uma hora para outra, a vida dele desmoronou. Descobriu que a vida dele era uma farsa. Descobriu que tudo aquilo que ele viveu aqueles anos todos era uma mentira. Que ele não tinha nada a ver com aquela família de Faraó. Nada. Ele não tinha nada a ver. E aos poucos ele foi se descobrindo. Até chegar ao ponto de matar um. E ter que sair fugido. E ter que sair corrido. Pelo nome ainda de assassino. E foi pelo deserto. Até encontrar um lugar onde pudesse descansar. Chegando neste lugar lá na terra de Jetro, que eu acredito que ele falou, pronto, meu Deus, agora eu já conheço o Deus do meu povo, já conheço todo mundo, agora estou em paz, acabou meus problemas. Acabou. Estou longe de todo mundo, aqui ninguém me conhece, aqui ninguém sabe quem eu sou, da onde eu vim. Acabou. Acabou tudo. Daqui para frente, vou ser uma nova pessoa. Só que não. Só que não. A ferida estava lá dentro, escondida, e ele não sabia. Porque ele tinha certeza que tinha sido curado. Ele tinha certeza, acabou. Mas não foi isso que Deus fez. Deus falou, não, Moisés. Vamos lá, volta tudo. Vamos curar de verdade. Vamos tratar de verdade. Vamos cicatrizar mesmo. E lá vai Moisés passar por todo o processo. Volta para trás, resgata vidas e vem para o deserto de novo. E o povo briga com ele. E acontece tudo aquilo que a gente já sabe da história de Moisés, né? Moisés sai um pouquinho, o povo faz bezerro de ouro. O povo pede para falar com Deus porque não acredita em Moisés. Não, Moisés, só você que fala com Deus? Não, isso não está certo. A gente também quer. Moisés, tá bom, vamos lá, Senhor, olha, o povo quer te ouvir, Senhor. Aí Deus fala, prepara o povo que eu vou falar com o povo. Aí Deus vem, aí o povo olha para Moisés, não, a gente não quer mais. A gente ficou com medo da voz de Deus. Então fala você, Moisés. Vai lá, Moisés, você. Sabe? E isso chama muita atenção da gente. E a gente faz isso.
Às vezes a gente pede tanto também para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, e quando Deus nos diz realmente o que Ele quer, a gente não aceita. A gente simplesmente acha que não é Deus falando. Não é verdade? Às vezes Deus fala, não, vai por aqui. Você fala, não. Imagina que Deus ia falar isso, Deus ia fazer isso. Mas às vezes é o caminho que Deus faz, irmãos. É o caminho que Deus prepara para a gente. Então a gente precisa, sabe, aprender a aplicar as coisas de Deus. A gente precisa aprender a aceitar as mudanças, sabe? Porque a gente precisa mudar. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa aprender a confiar. Porque confiar, irmãos, desculpa, mas essa é a parte mais difícil. A gente carnal. A parte mais difícil é confiar. Sabe? Porque às vezes é tanta luta, tanta coisa, é tão sobrecarregado que você acaba esquecendo de confiar em Deus. Mas quando a gente se propõe realmente buscar ao Senhor, realmente servir ao Senhor de todo o nosso coração, o Senhor realmente cuida da gente. A gente cuida. Deus cuida, sabe, irmãos? Eu digo por mim. Ontem era 10 e pouco, né? Eu estava indo na farmácia pegar um remédio. E de repente eu escutei uma mensagem no celular. Que eu abri, era uma menina da faculdade que eu faço. Ela mora em Brasília. Inclusive tem o mesmo nome que eu. Ela colocou assim, amiga, você já fez a prova? Hoje é o último dia. Eu fiz, hã? Ela é o último dia da prova. Falei, você está brincando? Ela, não, é sério. Eu falei, meu Deus do céu. E isso, 10:30 da noite. Eu ainda não tinha nem terminado de arrumar as roupas que eu estava arrumando. Não tinha nem preparado palavra. E ainda sabia dessa prova. Falei, Jesus, o que eu faço com essa prova agora? Se eu não fizer, eu já vou ficar de DP direto. E eu não quero. Porque estou acabando o semestre. Só tem mais essa e mais outra prova. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui na farmácia, cheguei, subi lá para o quarto, abri o aplicativo do celular, falei, Espírito Santo, agora é eu e você. Senta aqui do meu lado, no celular. Coisa que eu não faço, eu faço geralmente no computador. Falei, senta aqui do meu lado. Jovens, não peguem essa lição, viu? Pelo amor de Deus. Aí eu fiz, vamos lá, Espírito Santo. Abri a prova, aí eu fui lá, são 12 questões. Falei, Espírito Santo, guia meu dedo. Verdadeira, falsa, 1, 2, 3, 4, e fui embora. Amém. Aí eu, na hora de finalizar a prova, aí eu ia lá. Finaliza ou não finaliza? Vai ou não vai? Aí o Espírito Santo falou para mim assim, você não falou que confia? Por que você está duvidando? Eu fiz, ai Senhor, tá bom, vai. Aí eu fechei o olho e fui, puf! Aí eu abri o olho. Quando eu vi, eu tinha acertado 9 de 12. Sabe? Então, eu vejo realmente que isso não é porque eu sou merecedora, mas é o cuidado de Deus pela gente. Por quê? Porque eu não tinha feito a prova, não porque eu não queria, mas sim porque eu não tinha tido tempo. Essa semana eu não tive tempo nem de abrir o curso da faculdade. Nem abrir. Porque eu estou fazendo estágio, encerrando estágio, aí tem portfólio de estágio para fazer, tem tudo. E ainda, para acabar de ajudar, ainda estou treinando uma menina no setor. Tanto é que a escala dos obreiros está com 3 domingos que eu não faço. Pastora Rosa mandou para mim, ó,
Faz um tempão, mas ainda não tive tempo de fazer. Né? Mas eu vejo que Deus tem cuidado, mesmo com todas as correrias. É minha mãe que quebrou o pé, que a gente tem que ir lá fazer janta, fazer almoço, dar banho nela. Então tudo, sabe, irmãos, mas é que nem eu falo, quem confia no Senhor, jamais volta para trás. E eu confio no Senhor verdadeiramente. Posso até chorar, mas eu vivo aquele versículo que fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem de manhã. Sabe, Deus vai fazendo isso. As lutas, os dias vai vindo, vai correndo, você vai, sabe, sobrecarregando, você vai... Mas você fala, Senhor, obrigada. Obrigada de verdade. Sabe, porque o Senhor tem cuidado. A justiça que eu falo é porque Ele é justo. A justiça de Deus é justa. E Ele, quando Ele faz as coisas, Ele faz bem feito. Ele nunca vai fazer pela metade. Ele nunca vai te dar nada pela metade. Pelo contrário, tudo que Ele dá é bom, perfeito, agradável e não acrescenta dor. Tudo é perfeito. E eu creio, irmãos, nas promessas do Senhor, verdadeiramente. E de uma coisa vocês podem ter certeza: Deus só vai operar no meio da sua dificuldade. Deus só vai operar no meio da sua dificuldade, porque enquanto você tiver saúde, dinheiro no bolso, você não vai precisar tanto de Deus. Você tem saúde, é o que eu falo que é o mais importante na nossa vida, é saúde, dinheiro para comprar, fazer o que eu quiser. Então, a gente ora, agradece a Deus, porque vira robotizado, não é verdade? Mas quando o sapato aperta, de verdade, aí você vai lá e coloca o joelho no chão. Você vai lá e clama ao Senhor verdadeiramente. Você vai lá e busca o Senhor verdadeiramente. Irmãos, e eu tenho vivido o milagre de Deus. Mas é um milagre mesmo. É o sobrenatural. Eu ainda não posso contar o testemunho, mas logo, logo, em nome de Jesus, eu estou contando. Sabe? Mas é o sobrenatural. E quando eu contar, vocês vão entender o que Deus fez. Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.